sua igreja, para aqueles que o buscam. Nessa noite eu queria trazer uma palavra dentro desse texto qual foi lido, que se encontra no livro 2 Reis, que narra, relata a história de um grande homem. O texto diz que este homem era um homem valoroso, valente, era um homem cheio de prestígio, de honraria, porém leproso. E o texto nos diz que na casa deste homem existia uma garota, uma criança, a qual foi levada de Israel e agora se torna escrava dessa família. E em conformidade com o texto, nos dá a entender que esta criança, ela sabia da deficiência, sabia da doença que o seu senhor possuía. E ela fala com a sua senhora, com a patroa, a esposa de Naamã, diz: olha, se esse homem, ele conhecesse, se ele fosse ao homem de Deus que está lá em Israel, ele ficaria curado da sua lepra. A gente começa a imaginar, a conjecturar ou a se portar para esse tempo, para o momento que esse homem vivia. Um homem que era cheio de medalhas, fardado porque ele era general, andava fardado, com as suas divisas, com os seus anéis. Diante o povo, ele era reconhecido como um grande general, um homem que tinha conhecimento de batalhas, pois o texto diz que foi através de suas mãos que o seu país, a sua nação, foi livre de uma escravidão. Então, diante de um povo, esse homem, ele era reconhecido. Mas tinha um momento em sua vida que eu imagino que era um momento difícil demais para ele. Um homem acostumado a vencer, acostumado a ter o título, a fama de vitorioso. Agora, quando chega em sua casa, quando entra no seu quarto, quando precisa tomar um banho e tira suas vestes, estava o inimigo que ele não tinha como vencer. Quando ele se deparava e olhava para si, ele se sentia fracassado. Quantas vezes nós somos vistos como pessoas vitoriosas, pessoas valentes, valorosas, mas é o externo, é aquilo que as pessoas conseguem visualizar, conseguem ver. E às vezes, você, quando se recolhe no seu quarto, no seu lar, no cantinho que você tem, você não se sente como o povo lhe acha, como o povo lhe vê. E parece que essa história, ela não é muito diferente dos nossos dias, na vida de algumas pessoas. Pessoas que na igreja, no trabalho, na faculdade, demonstra um aspecto de vitorioso, um aspecto de conquistador, mas quando está a sós, ele não tem o mesmo sentimento. E parece que o inimigo exterior, aquele que se vê, aquele que a gente consegue, projetar, arquitetar defesa, como vencer, como se defender, parece que esse se torna mais fácil. Era esses inimigos que esse general, por nome Naamã, ele estava acostumado a vencer. Era esses que ele conseguia vencer. Mas aquele que estava em seu corpo, esse ele não conseguia vencer.
e era vencido todos os dias por ele. E quantas vezes somos vencidos? Inimigos que não conseguimos vencer, e somos vencidos. E estamos na igreja, estamos trabalhando, estamos estudando, e somos vencidos. Esse homem era leproso. Ele saía para as batalhas, ele era visto como conquistador, ele era visto de forma diferenciada. Porém, tinha algo que o vencia, e ninguém sabia, a não ser aqueles que estavam no seu convívio mais íntimo. E às vezes nós chegamos aqui com aspecto de vencedor, taxado como vencedor, mas só nós conhecemos o quanto estamos perdendo. Quantas vezes já cheguei na igreja, as pessoas olham e dizem: rapaz, o pastor Tavares é um pastor desbravador, ele é otimista. E quantas vezes era só aparência? Quantas vezes me ajoelhei e me sentia fracassado, doente, e só a graça de Deus, do nosso Deus, é que nos faz levantar e prosseguir novamente. E é essa graça que Deus quer manifestar nesta noite. É você que não consegue vencer a você mesmo. Todo mundo olha para você e lhe vê um vencedor, lhe vê um herói. Mas você, quando está você e Deus, você se sente pequeno, se sente vulnerável, fracassado. É bem verdade que quando lemos a palavra de Deus, e esse termo lepra tem tudo a ver com o pecado. A palavra lepra na Bíblia Sagrada, ela representa o pecado. E quantas vezes nós estamos com a aparência de santo, parece que somos o mais santo. Se fizer uma escala de valor, você é o primeiro da fila. Rapaz, fulano é santo, leva uma vida santa, mal fala. Quando a pessoa olha para o seu exterior, para aquilo que você está apresentando, e às vezes não é essa a realidade entre você e Deus. E o que eu acho lindo é que o homem, por mais que ele queira se esconder, por mais que ele queira ser obscuro, ele consegue ser diante do pastor, diante dos seus irmãos, diante até da sociedade. Mas quando ele se ajoelha diante de Deus, está tudo exposto, tudo está nu e patente aos olhos do nosso Deus. É maravilhoso servir a esse Deus, porque nós não temos como se esconder, não temos como omitir o que somos, o que estamos vivendo. E só Deus sabia o que passava no coração de Naamã. Eu acredito que ele dava todas as suas divisas, estrelas, reconhecimento. E olha que ele era reconhecido pelo rei, reconhecido pelo povo. Mas eu creio que ele dava tudo aquilo pela cura do seu corpo. Eu acredito que ele abria a mão de tudo. E quando a menina chega e diz: olha, se o meu Senhor, ele conhecesse, se ele fosse a presença do profeta, o homem de Deus, ele ficaria curado. Ele voltaria para sua casa sarado. Ele não precisaria mais viver em conflito. Ele não teria medo de se despir, de tirar sua roupa. Parece que agora eu volto ao tempo e vejo Naamã tirando a sua roupa de gala. Eu acho que ele tirava roupa por roupa, devagarzinho,
criando até uma expectativa, uma esperança. Ele disse: rapaz, quem sabe hoje eu vou tirar essa roupa e vou ver o meu corpo curado. E mais uma vez, ao tirar a sua roupa de gala, mais uma vez ele comprovava que a lepra permanecia. Mas ele ouve uma esperança. Ele ouve e diz: não existe alguém na terra de Israel que pode me trazer a cura. Ele vai e relata ao rei e diz: olha, a moça, a criança que vive lá em casa, que foi trazida de Israel, ela disse: se eu for ao homem de Deus, ao profeta, eu ficarei sarado. Automaticamente o rei prepara uma carta, envia ao rei de Israel e diz: olha, eis que eu estou mandando o meu comandante, homem valente, honesto, destemido, o meu chefe, o comandante do exército, eu estou te enviando. E faz com que, quando esta carta chegar em tuas mãos, ele seja curado. E o rei de Israel, ele se espanta ao receber a carta e diz: este rei, ele quer criar uma situação difícil para mim. Quem sou eu? Tenho eu poder para dar vida ou tirar, para curar lepra? Mas chega essa situação aos ouvidos do profeta, e o profeta diz: olha, diz ao rei, manda ele vir, ele vai saber que tem profeta em Israel. E quando Naamã se apresenta, chega na casa do profeta, com seus cavalos, ouro, prata, vestes que ele trouxe para presentear, ele diz: avisa ao profeta que quem chegou foi Naamã. O profeta, ao ouvir, chama o seu moço e diz: fala ao general que ele vá ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e no 7º mergulho a sua pele ficará como a pele de uma criança. Ao ouvir esta mensagem do profeta, Naamã diz: não é possível. Eu estou esperando, eu pensava, eu estava conjecturando que ele saísse do seu habitat e viesse até a mim, passasse as mãos no meu corpo e levantasse as mãos e clamasse ao seu Deus. Naamã estava habituado, acostumado a liturgias. Naamã estava acostumado a cerimônias, com rituais. E às vezes, em certas ocasiões, Deus dispensa os rituais. Não precisa de ritual para falar com Deus. Não precisa de ritual para alcançar as bênçãos de Deus. E ali ele fica indignado e junta o seu povo, os que estavam com ele, e diz: vamos embora. Mas ele tinha uma assessoria, ele tinha pessoas fiéis que estavam querendo o seu bem-estar, pessoas que estavam torcendo pela sua cura. E aqueles que estavam ao seu lado lhe disse: meu senhor, meu pai, vem cá, se o profeta lhe pedisse algo pior, algo mais difícil, o senhor não faria. Ele pediu somente que o senhor se banhasse, desse 7 mergulhos no Rio Jordão. E ele disse: mas em Damasco não tem rios melhores, águas mais cristalinas? Nós temos o rio lá, Abana e Farpá. Nós poderíamos tomar banho lá e ficar curado. Mas os seus assessores: não, meu pai, meu senhor,
o rio que o profeta direcionou é o Rio Jordão. E ali o texto nos relata, nos diz que ele vai de rumo ao Jordão. Caminha. Chegando lá, ele dá os 7 mergulhos. E no 7º, ao se levantar, ele olha o seu corpo e o seu corpo está curado. Antes de mergulhar, eu imagino a dificuldade daquele general ao tirar as suas vestes. Todos que estavam ali em derredor agora iria ver a sua lepra, porque lepra, para ser tratada, tem de ser exposta. Pecado, para ser tratado, tem de ser exposto. Ninguém recebe perdão de pecado escondendo, colocando debaixo do travesseiro ou colocando debaixo da cama. E hoje parece que nós estamos vivendo a era daqueles que escondem os seus pecados, daqueles que pecam e acham que não precisam pedir perdão, e vai colocando um pecado aqui, outro acolá, vai guardando aqui, outro acolá, e a sua vida continua leprosa. Sabe por quê? Porque o pecado está escondido. Você quer ter perdão dos seus pecados? Confesse. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Mas hoje nós não temos sermões, nós não temos mensagem nos púlpitos para alertar o povo de Deus do pecado. Nós temos no púlpito mensagem para dar carro novo, casa nova, prosperidade, enquanto o povo precisa se converter, precisa confessar os seus pecados. Enquanto houver pecado sem confissão, não há cura de lepra. Não há cura de lepra. Não há cura de lepra. E ele começa a se despir, começa a tirar a sua veste, começa a tirar. E o povo agora começa a observar, começa a ver aquele homem afamado, cheio de divisas, estrelas, títulos, honrarias, leproso, visto pelo rei e pelo povo como um grande homem. Na presença do rei e na presença do povo, visto por um grande homem. Mas quando chega na presença de Deus, ele é visto como um leproso. O raio-x de Deus não se confunde. O olhar de Deus não se confunde. O homem pode olhar para você, você ser uma coisa e ele interpretar, fazer uma leitura diferente. Você pode ser uma coisa e alguém fazer a leitura diferente do que você é. Mas Deus não se confunde. Deus, quando olha para você, os olhos de Deus como chama de fogo, não se confunde. Quando ele olha para o pastor Tavares, ele vê as fraquezas, ele vê os deslizes, ele vê o que o pastor Tavares precisa melhorar.
Quando Ele olha para você, Ele vê onde você precisa melhorar, o que precisa ser revisto, o que precisa ser mudado. É os seus olhos como chama de fogo. E ali agora, depois de despido, ele desce, mergulha no Rio Jordão. O que é descer no Rio Jordão? O que significa descer no Rio Jordão? O que representa descer no Rio Jordão? O Rio Jordão significa o que desce. Porque as coisas de Deus, elas são contrárias às dos homens. Quanto você mais sobe aqui, quanto mais título você acumula, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais posição se adquire, os homens lhe honram, os homens lhe bajulam. E Naamã estava acostumado a ser bajulado, a ser tratado como o último biscoito do saco, do pacote. Estava acostumado a ser tratado como a última cocada, aquele pedacinho de doce quando a gente abre a lata e só tem aquele pedacinho, e você diz: opa, ainda tem essa coisa aqui. Então Naamã se sentia assim, porque a sua própria vida o formou. E é um perigo ao homem que começa a adquirir fama, começa a adquirir sucesso, porque pode tirá-lo da presença de Deus. O homem vai sendo bajulado aqui, admirado aqui, valorizado aqui, e ele vai se habituando, e ele só quer reconhecimento, ele só quer conquista, ele só quer troféus. Você que é chamado para a obra de Deus, você que tem uma chamada, tenha cuidado quando Deus começar a lhe abençoar, quando Deus começar a lhe exaltar, quando Deus começar a fazer o seu nome notório entre as nações, entre as cidades. Porque isso pode te tirar da presença de Deus. Porque você vai sendo forjado, vai sendo forjado. Vocês lembram quando Jesus, ele cura o paralítico do tanque de Betesda, e ele diz: olha, levanta-te, levanta-te, fica de pé. Agora pega a tua cama, coloca nos teus ombros e anda. Você sabe por que Jesus não mandou jogar a cama fora? Cama aquela, já quem sabe rasgada, ultrapassada, 38 anos. Mas Jesus diz: coloca a cama no teu ombro e anda. Eu entendo que ali nos traz uma grande lição. Olha, meu filho, tu estavas até hoje paralítico, eu vou te fazer andar, eu vou te fazer caminhar. Mas quando estiveres andando, caminhando, ou seja, quando estiveres conquistando, triunfando, lembra da cama. Lembra da cama. Lembra de onde tu saíste. Quantas pessoas saem da cama, esquece a cama, e agora só existe na sua vida a vitória, a glória, o triunfo. Esqueceram da cama. E Jesus disse: lembra da cama, lembra da cama. É para fazer você se lembrar de onde você saiu, para não pisar os demais, para não se tornar um orgulhoso, para não se tornar um prepotente.
pela bajulação, pelo reconhecimento, pelo status, pela posição. Aí Deus diz, através do profeta Eliseu, vai ter que descer. Olhe para o seu irmão e diga: quer subir? Então desça. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer subir? Então desça. Quer ser abençoado este ano de 2013? Aprenda a descer. Aprenda a descer. Desça e desça depressa. Desça e desça depressa. Porque na medida que você vai descendo, você vai subindo na presença de Deus. O homem vai subindo aqui e vai se afastando de Deus, se escondendo. Quanto mais ele sobe, menos Deus o vê. Mas quando ele começa a descer, o povo não vê, mas ele começa a ser visto por Deus. Aí o profeta diz: Naamã, é 7 mergulhos. Nós poderíamos trabalhar 7 mergulhos, 7 situações que Naamã precisava aprender a ser forjado, porque ele estava forjado em mandar, em direcionar, em ser honrado, em ser visto, em ser bajulado. Mas agora, para ele receber a cura da lepra, precisava de um outro forjamento, precisava de um outro preparo, precisava de um outro trabalho. Quando o profeta diz para ele que é para ele ir para o Jordão, mas na terra de Damasco temos rios melhores, rios mais cristalinos, águas mais cristalinas. Eu pensava que ele iria sair, acostumado a direcionar. E se você quer ter um ano 2013 abençoado, o primeiro mergulho que você tem de dar é o mergulho da submissão. Se submeta à vontade de Deus. Se submeta à vontade de Deus. Se submeta à vontade de Deus. Olha para o seu irmão e diga: o primeiro mergulho que você tem que dar é se submeter à vontade de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer. Mas ela estava acostumada a dar ordens. Estava acostumada a dar ordem, a mandar. Ele mandava lá na Síria. Israel tinha um Deus, que quem mandava Israel era Deus, e quem direcionava era ele. Aqui quem manda não sou eu nem você. Aqui existe um ser que está nos contemplando, um ser que nos direciona, um ser que te trouxe nesta noite para falar para você e dizer para você que ele deseja, que ele quer que você tenha um ano de 2013 bem melhor do que o ano de 2012. Mas para isso tem de haver submissão. Submissão. Meu Senhor, coisa difícil. Se ele tivesse pedido, tu faria. Só Jordão, só mergulhar. Sem submissão, sem obediência, não tem cura. Muitas vezes nós queremos ser donos dos nossos próprios narizes. Queremos nos guiar. Queremos fazer do nosso jeito. Se não me foge a memória, no diálogo entre Jesus e Nicodemos,
Jesus diz: nós não sabemos de onde vem, nós escutamos a sua voz, não sabemos para onde vai, né? Nem de onde vem. Relacionando-se ao vento, ele diz: e todo aquele que é nascido do Espírito tem a mesma característica. Quem lhe direciona é o Espírito de Deus. É Deus. Deixa de controlar o que Deus tem para você. Deixa de ditar. Deixa Deus ditar na tua vida. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus te guiar. Quantas vezes nós queremos determinar o começo, o meio e o fim, e o final é trágico, é horrível. E nesta noite Deus está falando com você: eu quero conduzir a sua vida desde o começo, meio e fim, e o teu final será feliz. Deixa Deus direcionar a tua vida, meu filho. Deixa Deus direcionar a tua vida. Não queira direcionar, não queira determinar. Naamã queria determinar. Porque ele não saiu, porque ele não passou as mãos sobre mim, porque não levantou as mãos e clamou ao seu Deus. É Deus que determina o tempo e o lugar. O lugar era Rio Jordão. O próprio Jesus entrou nessas águas e foi batizado pelo profeta João Batista. Quem poderia dizer: ele só veio preparar o meu caminho, quem está aqui para batizar sou eu? Mas ele deu o grande exemplo. Não, por este momento convém que tu me batizes. Eu estou aqui para ser batizado, não para batizar. Vai ter momentos que se faz necessário que você permita Deus direcionar a sua vida. Se você não permitir, o seu final não será feliz. Você não terá um 2013 feliz. Você vai ter um 2013 abençoado se você mergulhar no Jordão, o mergulho da submissão. Outro mergulho que se fez necessário na vida de Naamã: o mergulho da humildade. Ser humilde. O próprio Jesus nos ensina: aprendei de mim, que sou manso e humilde. A humildade faltava na vida de Naamã, e para ele alcançar a cura da sua enfermidade, ele precisava descer e se humilhar, aprender a ser humilde, aprender que ele é um general, que ele estava na frente, mas a vitória só veio ao país o qual ele servia, porque ele tinha um povo que estava na frente da batalha. E quantos líderes chamam para si os méritos, enquanto o mérito é da igreja, enquanto o mérito é dos liderados, dos subalternos. E quantos atrelam a sua vida todo o mérito. E Deus estava dizendo ali: Naamã, tu és reconhecido como um grande valente, um homem honrado, mas tu não podes esquecer, se tu estivesse sozinho lutando, os sírios seriam vencidos, mas tu só venceu porque tinha um povo contigo. Sabe qual será o sucesso desse ministério Assembleia de Deus Peniel?
O sucesso está em vocês, não está em mim. E isso eu reconheço. Eu reconheço isso. E tenho nutrido esse sentimento no meu coração todos os dias. Deus, se está no teu coração que esse ministério cresça, que ele se expande, o mérito primeiramente é teu, depois da tua igreja, do teu povo. Eu estou aqui pela misericórdia, pela graça. Não me sinto capacitado, pronto, mas é a graça do meu Deus que me faz estar aqui na frente de vocês, neste púlpito, neste altar. E Deus estava querendo ensinar Naamã: tu és um grande líder, tu és perito em estratégias militares, mas tu não esquece que a vitória veio porque tu tinhas soldados dispostos a darem a vida. Ai, irmão, se pudéssemos ter tempo nesta noite para vos falar ainda da posição do profeta. Profeta esse que depois de Naamã curado foi procurado com ouro, com prata e vestes, e ele disse: está aqui, eu te trouxe presente. E o profeta: não, na presença do Deus que estou, eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar, porque as bênçãos de Deus não se vendem. As bênçãos de Deus não estão numa prateleira de um mercadinho, de uma padaria, de um supermercado. As bênçãos de Deus estão no celeiro de Deus para dar ao seu povo, aos seus filhos. Quantos estão fazendo da obra de Deus negócio? Eu não falo daquele que a Bíblia diz que aquele que vive para o Evangelho tem que viver dele. Não é isso, isso é um contexto normal, aceitável. Mas eu digo daqueles que querem explorar, daqueles que fazem a obra de Deus o canal para o seu próprio enriquecimento. Ah, como eles precisam ler essa história do profeta Eliseu. Ah, como eles precisam se espelhar nesse profeta. A obra de Deus é feita com o coração, se doar, e deixa que Deus retribui. Deus vai trazer tudo que você precisa. Tudo que você precisa, Deus vai prover. E Naamã, depois de curar, vou terminar porque não tenho mais tempo. Queria eu ter tempo nessa noite para discorrer todo o sermão. Depois de Naamã curado, ele pede 2 cargas de areia para levar para o seu país. Agora volta um homem temente, obediente, reconhecendo que tem um Deus em Israel que deve ser adorado, venerado. Deixa eu dar um segredo para você ter o ano de 2013 abençoado. Desde o dia que eu comecei a praticar o que eu vou vos ensinar agora, a minha vida mudou. A minha vida nunca mais foi a mesma. Nakai wei cho naga manai like la ka le kocho endikai when the community hanna fai we le ka manakai we lo adai
Entre esse ano de 2013, adorando ao Senhor. Eu nunca vi um adorador derrotado. Eu nunca vi um adorador fracassado. Eu nunca vi um adorador mendigando pão. Eu nunca vi um adorador permanecer na prova, entra ano e sai ano. Não, não, isso não é vida para adorador. O adorador passa por lutas, passa por provações, mas ele passa, não permanece nela. Seja um adorador, seja sincero, rasgue o coração na presença de Deus. Não importa a sua condição de pecador, pecou, não importa, entra na presença de Deus e rasgue o coração. Senhor, eu pequei, confesso os meus pecados, mas aqui estou para te pedir perdão. Me ajuda, que eu quero continuar. E eu quero te dizer que tu vai continuar, porque Ele tem um perdão para a sua igreja, para aqueles que o buscam. Não deixa a lepra te parar. Não deixa o pecado te estacionar. Ele tem perdão para você. Antigamente nas nossas igrejas, no culto de Santa Ceias, culto de ensino, as pessoas ainda tinham temor. Quando o pastor dizia: você quer se reconciliar com Deus? As pessoas se levantavam em forma de temor, mostrando que ainda temia, e vinha: eu quero, pastor, me reconciliar. Mas hoje as coisas estão tão costumeiras, ninguém dá mais crédito a nada, vive de qualquer jeito, vive um dia, passa o dia pecando, chega de noite para a igreja, é como se não tivesse nada. Deus fala, confronta, e a pessoa vive do mesmo jeito. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer que você mergulhe no Jordão e se levante purificado. Existe perdão para você. Perdão para você. Deus não quer ver a sua igreja leprosa. Deus não quer ver os seus filhos leprosos. Deus quer ver seus filhos curados, abençoados. Eu estou pregando para você nesta noite, mas não se engane. Essa palavra vem para mim também. Eu preciso me converter todos os dias, buscar mais ao meu Deus. Eu preciso me prostrar mais, adorá-lo mais. Eu digo que essa igreja não é formada de santarrões, não, mas é formada por pecadores que estão no processo da santificação. Eu vou desafiar você. Quem quer ter um 2013 diferente aqui? Quer? Vamos fazer como Naamã fez? Puxa esse púlpito aqui bem ligeirinho, obreiros. Tira isso aqui. Vamos, isso. Vamos lá. Vamos, pastor. Isso, pastor James. Isso, tira esse púlpito para cá, vai. Isso, só levantar um pouquinho, faça para cá. Só levantar um pouquinho e arrasta. Eu quero desafiar você como Naamã foi desafiado. Eu quero desafiar você. Quer ter um 2013 diferente? Naamã, ele veio para Israel leproso. Em conformidade com a obediência ao profeta, ele voltou curado.
Você veio nesta noite leproso, doente. Essa lepra não está relacionada só ao pecado, está a enfermidade, a doença que você vem carregando no seu corpo. Corpo esse que é para ser morada do Espírito Santo de Deus, mas tem sido morada mais de enfermidade do que do próprio Espírito. E nesta noite eu quero desafiá-los, e vou orar para Deus curar. Primeiro, para perdoar. Aqui estão os teus filhos. Segundo, para curar. Nós estamos aqui, eu estou incluso com eles. Precisamos do teu perdão. Perdoa as nossas faltas, as nossas falhas. Nós precisamos descer, Pai, mergulhar no Rio Jordão. Que este lugar agora se transforme no Rio Jordão, e os teus filhos mergulhem e recebam a cura, recebam o perdão dos seus pecados. Eu te peço. Se você consegue projetar na sua mente, pense no rio aqui. Pense. E comece a mergulhar. Mergulhe. Pode projetar na sua cabeça. Quem está conseguindo projetar o mergulho, dê um sinal com a sua mão. Isso. Mergulhe. Mergulhe. Você mergulhou leproso. Agora você vai projetando agora a subida do mergulho. Vá, olhe o perdão dos seus pecados. Olhe a cura do seu corpo, Senhor. Como servo teu que sou, como anjo desta igreja a qual escolheste, como profeta que chamaste, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, cura os teus filhos, cura os teus filhos, seja de qual for a enfermidade, cura os teus filhos, cura os teus filhos, cura, Senhor, seja dor de cabeça, seja gastrite, seja no útero, seja na próstata, seja no sangue, seja, Senhor, o que for, nódulos, câncer, cura, 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 coluna, cura, visão, dor na perna, dor no braço, cura. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, eu penso que quando Naamã saiu daquela água, o povo que estava diante dele e viram seu corpo curado, correram para lhe dar um abraço e dizer: meu Senhor, estás curado. Eu queria que você agora escolhesse 2 ou 3 irmãos e abraçasse com força, abraçasse e dissesse: meu irmão, você está curado, você está curada. Pode cantar, meus filhos.